Olá, irmãos, tudo bem com vocês? E hoje, nós já falamos nos 2 vídeos anteriores a importância que nós temos que dar, os pactos que nós fazemos. Pacto para pessoas que vão fazer casamento, desenvolver amizade, abrir empresa, contar segredo, enfim, temos que ter muita sabedoria. E hoje nós vamos ler Josué 10, do 1 ao 11. Quando Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, ouviu que Josué tomara a Ai e a destruíra totalmente, pois este fizera a Ai e ao seu rei como tinha a Jericó e ao seu rei, e que os moradores de Gibeão tinham feito paz com os israelitas e estavam no meio deles, temeu muito, pois Gibeão era uma cidade grande, como uma das cidades reais, e era ainda maior do que Ai, e todos os seus homens valorosos, pelo que Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Orão, rei de Hebrom, a Pirã, rei de Jarmute, a Jáfia, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon, para lhes dizer: subi a mim e ajudai-me. Firamos a Gibeão, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laquis, o rei de Eglon, eles e todos os seus exércitos, e sitiaram a Gibeão e pelejaram contra ela. Enviaram, pois, homens de Gibeão a Josué, ao arraial de Gilgal, e disse-lhes: não retires de teus servos a tua mão, sobe apressadamente a nós e livra-nos, e ajuda-nos, porquanto se ajuntaram contra nós todos os reis dos amorreus que habitam na região montanhosa. Josué, pois, subiu a Gilgal com toda a gente de guerra e todos os homens valorosos. E o Senhor disse a Josué: não os temais, porque os entreguei na tua mão, nenhum deles te poderá resistir. E Josué deu de repente sobre eles, tendo marchado a noite toda subindo de Gilgal. E o Senhor os pôs em desordem diante de Israel, que os desbaratou com grande matança em Gibeão, e os perseguiu pelo caminho que sobe a Bet-Oron, ferindo a Zeca e Maqueda. Pois quando eles iam fugindo de diante de Israel a descida de Bet-Oron, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até a Zeca, e eles morreram, e foram mais os que morreram das pedras da Saraiva do que os filhos de Israel mataram à espada. Irmãos, aqui nós vemos coisas interessantes, Os inimigos que se aliaram a Israel agora tinham inimigos, porque sempre é assim. Quando alguém se alia a gente, as pessoas só veem as partes boas, na verdade. Mas na verdade nós temos muitos inimigos porque somos representantes de Cristo. E quando alguém se alia a um representante de Cristo, passa a ter certos inimigos, porque nós temos inimigos. Então os nossos inimigos se tornam inimigos daqueles que se aliam a gente, entende? E é claro, se a pessoa, vamos dizer assim, na verdade não está aliada a gente no coração porque é uma pessoa maligna e quer fazer um mal pra gente, aí é uma coisa. Mas quando a pessoa é uma pessoa boa e se alia a gente tem que ter cuidado, porque poderes espirituais podem tentar fazer alguma coisa com essa pessoa. Coisas podem começar a acontecer na vida dessa pessoa. E dependendo também de toda uma situação, Mas uma coisa interessante é que o Criador honra, O Criador aqui honrou a aliança que eles fizeram. Por mais que era para eles terem eliminado aquele povo e tudo mais, mas o Criador viu que eles estavam inocentes e tudo mais e honrou, protegendo eles. Ajudou na proteção deles. E aqui a gente vai ver que o próprio Criador lutou junto com eles, mandou pedra do céu. Não me pergunte como, sei lá como isso aconteceu, Mas caiu pedra do céu e matou o restante daquele povo, que poderia ter conseguido vencer eles, mas o Criador lutou junto com eles. Então quer dizer, existem pessoas que nós fazemos aliança, que não são aquelas alianças que o Criador fala, sai daí, mas são alianças que o Criador até permite a gente continuar naquela aliança, e às vezes a pessoa precisa da nossa ajuda,
Porque aqui, gente, nesse caso específico, o Criador permitiu deles ficarem naquela aliança, tá? A gente vai ver aliança, nós vamos ver alguns tipos de aliança, né? Não aqui no livro, acho que não aqui no livro de Josué, mas você vai ler outros livros. No livro de Esdras, tem outros livros que o povo começou a fazer aliança, a se misturar, e o Criador mandou separar, tá? Então, existem casos e casos. Aqui nesse caso, por mais que era para esse povo ser destruído por algum motivo, o Criador permitiu que essa aliança continuasse. Por isso que eu falo da aliança do casamento, né? Que o Criador, ele apoia o casamento. A gente tem que ter mais cuidado ainda com a aliança de casamento que a gente vai fazer. Mas enfim, como aqui, nesse caso específico, o Criador, não foi aquele caso que o Criador falou, não quero essa aliança, vai desfazendo essa aliança, o Criador acabou ajudando eles. Então tem aliança que nós fazemos que o Criador, ele nos ajuda a ajudar aquela pessoa que a gente está ali fazendo aliança, entendem? Ele entra com a gente na batalha que aquela pessoa agora está passando. Até porque ele sabe que aquela pessoa pode estar passando a batalha porque fez aliança com a gente. Não sei se vocês conseguem entender, que é esse mesmo exemplo aqui. Então assim, ele nos dá esse poder, ele nos dá essa autoridade para que a gente venha ajudar aquele outro que fez aliança com a gente, está precisando. Mas é como eu disse, vai existir alianças que o Criador vai falar, desfaz essa aliança, eu não quero isso. É porque a gente vê isso em outros livros, aqui no livro de Josué não, mas existe, viu, irmãos? E aqueles que ele deixa permanecer, ele nos ajuda a ajudar a pessoa. É só a gente clamar ao Senhor e pedir a ajuda dele. Assim como a gente vê Josué aqui no início, né? Ele vai ao Senhor, o Senhor fala para ele, olha, já entreguei os inimigos nas suas mãos. Para você ver que é uma coisa tão forte, daqueles que o Criador permite que faça aliança com a gente, que a gente faz aliança com eles, e o Criador vê os inimigos, quando a gente vai entrar na batalha deles, os inimigos deles tornam-se os nossos inimigos, automaticamente se tornam inimigos de Deus, e automaticamente a gente já venceu eles, porque o Senhor já entregou eles nas nossas mãos. Que curioso, né? Isso quando o Criador permite que a aliança permaneça. Quando ele não permite, aí é só dor de cabeça. Até rimou, né? Só dor de cabeça quando ele não permite. Então essa é a nossa palavra para hoje. O que pode acontecer no nosso caminho para a terra prometida, de promessa de vida eterna e promessa daqui mesmo da terra. Nós terminamos então o nosso vídeo falando da nossa terra prometida, no caminho para a nossa terra prometida. Então fiquem em Cristo e até o próximo vídeo. Tchau!